Olá, alunos da terceira série do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Paulo César e nós vamos começar a nossa aulinha de equação exponencial. Vamos lá! Equação do tipo 2x² menos 3x mais 8 igual a zero ou 3x mais 7 igual a 4 menos 5x, elas têm incógnita x na base e não no expoente. Se ocorrer esse último caso, isto é, a incógnita no expoente, dizemos que a equação é exponencial. Então, por exemplo, 2 elevado a x igual a 8 e 4 a 2x mais 3x igual a 10. Nessas equações exponenciais, a primeira tem dois termos e a segunda tem três. Porém, essa que tem dois termos, ela pode aparecer em forma de três termos. Se você, por exemplo, escrever 2 elevado a x menos 8 igual a zero. Então, toda vez que tiver assim igualado a zero, você pode diminuir a quantidade de termos em uma unidade, em uma quantidade de termos, tá ok? Só para lembrar, uma expressão é dividida em termos pelos sinais de adição, subtração, igualdade, menor, maior, maior igual, menor igual. Tem uma videoaula pequenininha explicando isso daí, tá ok? Bom, métodos de resolução da equação exponencial. Primeiro vamos resolver a equação exponencial com dois termos. Neste caso, nós devemos igualar duas potências de mesma base. Vamos ver como que isso é feito. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 64. Essa equação mesmo, se ela estiver sob a forma 2 elevado a x menos 64 igual a zero, você pode transformá-la nessa daí, mas eu já coloquei com dois termos. Aí o sinal de igual que está separando a expressão em termos. Bom, nós vamos ter que igualar duas potências de mesma base. A base de referência é a base 2, porque ela já aparece aí. Então, nós vamos representar 64 na base 2. Podemos fazer de duas maneiras. Primeiro, a partir do 2, fazemos multiplicações sucessivas por 2 até chegar no 64. Cheguei no 64, eu vejo que eu tenho 2 elevado a 6. Eu poderia ter feito o seguinte, a partir do 64, fazer divisões sucessivas por 2, até chegar no número 1. E aí eu também observo que eu tenho 2 elevado a 6. Portanto, 64 são 2 elevado a 6. Ora, para que duas potências de mesma base sejam iguais, é necessário que os expoentes sejam iguais. Mas cuidado, a recíproca não é verdadeira. Veja, mais 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado dão 16, ou seja, expoentes iguais e bases diferentes tiveram o mesmo resultado de potência. Mas, se as bases forem iguais e quisermos potências iguais, como é o nosso caso lá em cima, então, obrigatoriamente, os expoentes devem ser iguais. Podemos, então, cortar as bases e ficamos com x igual a 6, o nosso conjunto de solução é esse aí. E a nossa equação exponencial já está resolvida. Um outro exemplo, 4 a 3x menos 16 elevado a x mais 2 igual a zero. Vamos transformá-la em dois termos, então 4 a 3x igual a 16 elevado a x mais 2. Podemos usar tanto a base 2 como a base 4, pois 4 e 16 se escrevem facilmente nelas. Se usarmos a maior base possível, faremos cálculos mais simples e aproveitamos que vamos mexer em apenas um dos lados. Como 16 é 4 ao quadrado, eu posso reescrever minha equação colocando no lugar do 16, 4 ao quadrado. A propriedade P3 ela é muito usada em exponencial. Veja, nesse segundo membro, eu vou usar a propriedade P3. Eu tenho uma potência de uma potência. Então, eu tenho o expoente 2, que vai multiplicar o expoente x mais 2. Mas aqui eu tenho que fazer 2 vezes x e 2 vezes 2. Então, eu vou ter 2x mais 4, ok? Tem que multiplicar pelos 2. Uma vez que as bases são iguais, nós cortamos e agora só resolvemos a equação do primeiro grau, 3x igual a 2x mais 4. Resolvendo essa equação, x igual a 4, esse é o nosso conjunto de solução. A equação do primeiro grau e a equação do segundo grau são muito usadas em exponencial. Se nesse exercício tivéssemos usado a base 2 ao invés da base 4, era isso que a gente ia escrever aí, ó, 4, 2 ao quadrado e 16, agora 2 elevado à quarta potência. E agora usaríamos a propriedade P3 nos dois lados.
teríamos 2 elevado a 6x de um lado e 2 elevado a 4x mais 8 do outro. Cortamos as bases, agora é só resolver a equação 6x igual a 4x mais 8, e temos x novamente igual a 4, deu o mesmo resultado, o conjunto solução é 4. Nesse nosso terceiro exemplo, nós temos 9 elevado a 2x menos 27 elevado a x ao quadrado igual a 0. Podemos mover um termo para o segundo membro e a equação passa de 3 para 2 termos. Agora, escolher uma base conveniente. Bom, 9 e 27 se escrevem bem na base 3. Então, o 9 eu escrevo como 3 ao quadrado e o 27 eu escrevo como 3 ao cubo. E, novamente, eu vou usar aqui a propriedade P3. Então, nós vamos ter, usando agora a P3, vamos ter 3 a 4x e 3 a 3x ao quadrado. Como as bases são iguais, nós podemos cortar as bases e resolver essa equação do segundo grau. 3x ao quadrado menos 4x, igualamos a 0. Resolvemos essa equação e encontramos x1 igual a 0, x2 igual a 4 terços. A equação exponencial com mais de 2 termos, por exemplo, 2 elevado a 2x a x menos 1, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x mais 1 igual a 56. Bom, não temos propriedade na potenciação envolvendo adição e subtração nas bases, somente nos expoentes. Ok? Neste caso, usamos o seguinte artifício. Olha só, nós vamos fazer a volta das propriedades P1 e P2. Lembre-se, P1, multiplicação de potências de mesma base. Essa propriedade aqui, em que eu repito a base e somo os expoentes. P2, divisão de potências de mesma base. Eu repito a base, subtraio os expoentes. A questão é que aqui e aqui nós vamos fazer a volta. Por exemplo, aqui, como nós temos o sinal de subtração, nós vamos fazer a volta da P2. E aqui, como temos sinal de adição, vamos fazer a volta da P3. Como que eu faço isso? Eu associo da seguinte maneira. Quando eu tenho adição no expoente, é multiplicação. Quando eu tenho subtração, é divisão. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a x dividido por 2. E aqui eu vou ter 2 elevado a x vezes 2. Ok? A gente vai ver tudo isso na próxima tela. E para facilitar a visualização depois, eu vou fazer 2 elevado a x igual a uma letra m. Só para facilitar a visualização da nossa expressão. Então, vamos fazer isso que eu acabei de falar agora. Então, está aí nossa equação. As propriedades, que não são essas, são as propriedades P1 e P2. Vamos voltar até a tela aqui para vocês lembrarem, ó. Vocês anotarem que são essas duas propriedades aqui que nós vamos aplicar lá. E não aquelas duas que eu mostrei lá, tá certo? Então, não são essas duas propriedades aí. Bom, então nós temos ali 2 elevado a x dividido por 2. Isso aqui, nesse caso aqui, foi a volta da propriedade P2. 2 elevado a x dividido por 2, que ficaria x menos 1. E aqui nós usamos a volta da propriedade P1. Isso aqui seria 2 elevado a x vezes 2, 2 elevado a x mais 1. Tá bom? Aqui está errado aqui. É P1 e P2 conforme está na página anterior. Agora, no lugar de 2 elevado a x, onde aparecer 2 elevado a x, eu vou colocar m só para título de facilitar a visualização da minha equação. Então, vamos substituir e obtemos ali, ó. Bom, mas isso daí, se eu resolver essa equação, eu vou tirar o MMC, que vai dar 2, e aí depois eu corto o MMC, vai sobrar isso daí, que é igual a 7m, igual a 112, então m dá 16, que é 112 dividido por 7. Mas a minha equação, lá em cima, não é na variável m, é na variável x. Então, eu volto lá para aquela equaçãozinha 2 elevado a x igual a m. Volto para ela. No lugar de m, eu coloco 16. Agora, eu resolvo. 16 é 2 elevado a quarta. Corto as bases. X é igual a 4. Está resolvido nossa equação exponencial.
Exemplo com equação do segundo grau. Olha, se as potências onde estão a incógnita tiverem bases tais que uma é o quadrado da outra, como é o caso de 25, que é o quadrado de 5, então podemos usar uma variável auxiliar formando uma equação de segundo grau. Resolvida essa equação na variável auxiliar, nós retornamos para a variável da equação original. Então nós vamos fazer o que fizemos anteriormente, só que agora vai aparecer uma equação do segundo grau. E aí como é que eu sei que vai aparecer uma equação do segundo grau? Você vai pegar as potências onde estão a letrinha, olha a base, 5 e a outra é 25. 25 é o quadrado de 5. Então, com certeza vai aparecer uma equação de segundo grau. Mesma coisa se fosse 16 com 4, 9 com 3, 49 com 7, por aí vai indo. Bom, o que nós vamos fazer? Eu sei que 25 é 5 ao quadrado. Então, está aqui, ó. Aquele 25, ele é 5 ao quadrado. O que eu posso fazer agora é trocar esses dois de posição, porque o resultado é o mesmo, né? E por que eu vou trocar de posição? Para que apareça aqui 5 elevado a x, uma vez que eu tenho aqui 5 elevado a x. Então, fazemos sempre a troca das posições daqueles expoentes. Agora, no lugar de 5 elevado a x, eu coloco m. E aí, eu vou ter o quê? Uma equação de segundo grau em m. Agora, como a potência 5 elevado a x é positiva para todo m, quando eu calcular o valor de m lá na equação de segundo grau, só vai me interessar valor positivo. Valor negativo e o zero não vão me interessar, porque 5 elevado a x nunca vai dar negativo, 5 elevado a x nunca vai dar zero, vai dar sempre positivo. Então, aí está. No lugar de 5 elevado a x, eu coloquei m, e aqui eu coloquei m, então ficou m ao quadrado, menos 123m, menos 250, igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, você vai encontrar m igual a menos 2 ou m igual a 125. Como o negativo não serve, eu pego somente o m igual a 125. Voltamos à variável original, 5 elevado a x igual a m, 5 elevado a x, 125. 125 são 5 ao cubo, cortamos as bases e ficamos com x igual a 3, é a resposta da nossa equação aí. Agradecido pela sua atenção, bom estudo!